Bom dia, galera. E aí, vamos para mais uma live cedinho, né, bicho? Vamos lá com mais um convidado hoje. Bom dia, José Filho, Natanael, Focado PGE, Robson Oliveira, Karine, Clever Cunha. Bom dia, vocês me veem? Me escutam bem? Franciele Fagundes. Vocês me veem e me escutam bem, gente? Bom dia, Natália. E aí? Tudo bom? Galera, conseguiram ver a live de ontem no YouTube? Ficou sensacional. Modéstia à parte, né? Ficou muito boa. Muito boa mesmo. Quem tiver um tempo, depois vejam lá. Não foi feito pelo Insta, tá? Eu acho que ficou bem interessante para entenderem como funciona uma metodologia boa. Galera, hoje eu decidi falar, a gente vai ser mais uma conversa, né, com um aprovado, sendo que ele não é qualquer aprovado. Ele foi aprovado em primeiro lugar no concurso, vai falar melhor sobre isso, do concurso do TJ do Espírito Santo. E aí eu quero deixar claro que a gente pode, obviamente, ser primeiro lugar, é excelente, mas a gente não precisa ser. Se for, ótimo. Mas a gente tem que construir uma metodologia, aplicar uma metodologia que dê certo e aí proporcione a posição, aquela colocação que for compatível com o nosso pré-conhecimento, com as nossas capacidades. Mas o importante é que tanto passar em último como passar em primeiro, contanto que você seja chamado, você consegue cumprir o seu objetivo. Beleza? É o Nilson, ele é meio engraçadinho. Vamos conhecer, vamos ver se ao vivo ele é também, viu? Vou te chamar aqui o Nilson Júnior. Chegou aí para você, Nilson. Aqui eu. Deixa eu ver aqui. Opa, agora foi. Fala, Nilson. Tá aparecendo o controle aí. Bom dia, cara. Tudo bom? Bom dia, vocês estão bem? Como é que estão as coisas? Tudo dominado. Como é que você Que tá? bom. Tudo certo, cara. Tudo bem? Acordou Já- cedo hoje, não foi? Acordou É, cedo, 5h30, é, mensagem. na verdade, assim, eu acordo cedo todo dia, aí eu tenho que segurar a onda um pouquinho, porque eu sou aquela pessoa que tá ligada no 220 às 5 da manhã, e ao longo da vida a gente percebe que isso irrita bastante as pessoas, né? Tá certo. Hum. Nilson, tava falando aqui pra galera que, obviamente, vai falar da tua trajetória, né? Mas eu esqueci, na verdade, o concurso que você foi. Você fez alguns concursos, né? Você chegou a falar Isso. comigo um tempo. Enfim, fala aí, se apresenta, obviamente. Fala um pouco da tua trajetória. Em cima disso, a gente vai conversando sobre pontos específicos. Pode ser? Pessoal, bom dia. Meu nome é Nilson. Eu sou formado em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória. Eu sou capixaba. E mais ou menos um ano depois que eu me formei, eu decidi que eu queria ser membro do Ministério Público Isso. e eu comecei a estudar Você se formou em que no, ano? fin- no final de 2017. E aí no 17. começo de 2019, 6 anos formado aí, né? isso, no começo de 2019, mais ou menos na metade para frente, né? Eu resolvi que eu queria ser membro do Ministério Público e foi quando eu comecei a estudar. E eu sempre falo que mais ou menos de 100% do tempo que você vai passar se preparando para concurso público, talvez 70% dele é tentando descobrir uma forma efetiva de se aprender, 30% é você de fato aprendendo e aí você passa. Eu mudaria um pouquinho isso daí. Depende, na verdade, o mais correto depende da fase de estudo que você está.
quando você já engrenar, o negócio, tipo, você engrenou e passou em primeiro e quer estudar aí para o MP, você já tem uma noção muito boa, então esse percentual vai diminuir. Agora, no Sim, começo, né? Agora, tipo, de repente, agora está 30-70, 30 se preocupando em como adaptar, 70 para estudar de fato. Agora, no começo, quando a gente deveria gastar muito tempo pensando em como aprender da melhor maneira, a gente está, muita gente, né? Pelo menos a maioria das pessoas, gasta tempo lendo, 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 sem se preocupar em profissionalizar aquele estudo, né? é exatamente. O que eu quis dizer assim, mais não Não, é mas exatamente no dia, eu estou dizendo entendi. no tempo total. Depois que você passa, pelo menos quando você olha para trás, você vê que a maior parte do tempo que você passou estudando, na verdade, foi tentando descobrir uma forma que o seu cérebro assimila aquelas informações, né? E isso é uma coisa que talvez eu poderia dizer para todos a respeito que a gente vê muito assim, ah, você não faz isso, não faz aquilo, só que cada um aprende de um jeito, né? E às vezes você fazer uma coisa que serve para todo mundo, não necessariamente vai servir para você. Sim. Por exemplo, eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que uma vez ela me explicou as formas que ela estudava, parece que ela tudo. E ela começou do A e terminou no Z, assim. Tudo que você não devia fazer para estudar, ela fazia. Pois é, delegada no Mato Grosso. Sim, entendi. Então, Deu assim, certo, né? funcionou para ela, né? Se eu Uhum. fizesse do jeito que ela fazia, Entendi. enfim, Mas teria tem mais um chance ponto de acertar. quanto a essa parte aí, é interessante isso, que tem uma frase que eu gosto muito, que é correlação não é causalidade, né? De Isso, repente, ela passou, mas não foi porque ela ficou nessa loucura, foi por causa de uma outra coisa que ela encaixou ali que de repente você nem ficou sabendo, tá? Pode ser, pode não ser também, mas não há uma relação direta. Ao passo que eu gostei muito, que até foi um rapaz que fez uma conversa dessa na semana, o Thiago, falou a profissionalização do estudo, que é isso que você está falando, né? Procurar uhum, racionalizar o estudo, procurar coisas que não necessariamente dão certo com todo mundo, mas fazem sentido, né? Uma coisa é dar certo com todo mundo, sei lá, quando o fulaninho estudou plantando bananeira, ele estudou plantando bananeira e deu certo. Pô, parabéns, mas isso aí não tem racionalidade nenhuma. Porém, exato. você fazendo uma repetição espaçada, estudando agora e ao invés de estudar logo depois, deixar para estudar com 2, 3 semanas, faz sentido, por causa como Uhum, o nosso cérebro e tudo mais. Então, isso aí a gente já consegue filtrar melhor. Né? exatamente. Eu acho que uma outra coisa, Alberto, que me ajudou, assim, às vezes não ter medo de você tentar algo novo que está funcionando para muita gente. Vou dar um exemplo. E aí, assim, estou dando este exemplo porque foi o que aconteceu comigo. Pretensão zero de fazer propaganda aqui, até porque eu não estou recebendo nada para isso. É, E a gente não combinou, não combinou a sequência da live, então falei. é, inclusive aí, você falou que. Vamos ver se ele vai fazer nenhuma gracinha. Eu estou segurando, tá? Rapaz, Para de as manhã nossas eu não 9 pessoas funciono aqui. muito bem. De manhã eu não funciono muito bem. Então, eu não vou conseguir responder a contento. Se fosse um outro horário, aí a gente fazia um bate-bola mais tranquilo, entendeu? Ah, entendi. Enfim, e aí o que acontece? Não vou mentir. A primeira vez que eu peguei um cronograma do ADN, eu olhei aquilo e falei assim: não, isso vai flopar muito, meu irmão. Eu vou tomar na cabeça se eu seguir isso aqui. Que negócio esquisito. Foi isso que eu pensei, no fundo do coração. Você é a turma Não, do Flamengo. não fazia muito sentido para mim. Mas aí eu parei para pensar o seguinte: pô, quem fez isso aqui, o responsável final, né, o coordenador do negócio, o cara é procurador da República. Estou querendo ser procurador da República. Eu não sei das outras coisas, se ele entende, né? Mas entender de passar em concurso, aparentemente ele entende. E apesar de não fazer sentido, eu sempre tenho uma frase que é assim, não,
não que o cronograma seja idiota, mas você fala assim, né? Se parece idiota, mas funciona, não é idiota. E aí eu falei, não, vou seguir. E foi assim, quando eu comecei a seguir, que eu consegui me desprender de muitos conceitos que eu tinha a respeito de passar no estudo. Exemplo, aquele conceito aí que muita gente talvez vai se lembrar. 1, 7, 15, 30, 45. Muito legal quando você fez 5 revisões. Agora, meu amigo, quando você já fez 70, meu irmão, aquilo ali só serve para te engolir e você começar a ficar maluco, que você não vai saber o que estudar, e aí você chega perto da prova e coisas importantes você não viu, porque você estava ali lendo, enfim, um negócio que talvez vai cair, sei lá, a LGPD, que é uma lei gigantesca que caiu uma, duas, pelo menos assim, na realidade dos concursos que eu fiz, né? Uhum. E deixando de ler, por exemplo, sei lá, um crime contra a vida, que toda a prova está lá, uma questão. Isso foi muito. Quer ver uma coisa que eu achei extremamente contra-intuitivo? E hoje, quando eu paro para pensar, eu falo assim, gente, como é que eu não tive essa ideia? Porque isso é meio óbvio. Você fazer questão de uma coisa que você não estudou no dia. É A isso mesmo. primeira vez que eu vi aquilo, eu falei assim, não, 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 não vai rolar. Não vai rolar. É, é engraçado isso, Nilson, que essa parte eu também comentei já isso nas lives da semana. Eu aprendi muito na base de erro e acerto, muito, e eu sempre fui favorável a isso. É, questionava muito no colégio, por exemplo. Eu falei que a minha mãe assinou termo de responsabilidade todos os anos da minha quinta série do ensino fundamental até o segundo ano do ensino médio. Eu ia ser expulso do colégio. Por quê? Porque qual é a indisciplina? Ficava questionando o professor. Ei, mas espera aí. Por que que é assim? Porque é assim. Não, mas não faz sentido. Por causa disso. Aí o professor, não que eu fosse melhor, obviamente, não que eu fosse melhor que o professor, mas porque ele não sabia explicar, ele entende, ele meio que decorou aquilo ali, estava passando para o aluno, mas não sabia explicar. Então, tinha coisas, quando eu comecei a estudar, para concurso, né? Eu não coloco faculdade no meu porque eu deixei a minha faculdade de lado. Não foi uma faculdade bem feita. E para concurso público, quando eu peguei um edital, bicho, eu olhei assim, peraí, não tem sentido eu pegar esse edital para ler todo ele, para querer passar em 3 meses. Se eu demorei, por exemplo, para aprender língua portuguesa, 15 anos. Como é que eu vou estudar a língua portuguesa, que está nesse edital aqui, porque eu comecei estudando para tribunais e tal. Eu demorei 15 anos na escola e eu vou agora estudar em 3 meses. Português até poderia dar certo, porque eu já tinha os 15 anos. Mas direito constitucional não faz sentido. Como é que eu vou aplicar a mesma metodologia que eu aplicava para aprender no colégio em direito constitucional que eu estou começando a estudar agora? Então, é você aprender a lidar com a realidade. E isso não é aplicável somente para estudo para concurso. É para inúmeras decisões que a gente toma, até para decidir qual é o concurso. Né? Não é o estudo para concurso em si, pegar um resumo, uma lei seca para ler e tal. Mas, você aí, você passou para. Me fala qual concurso você passou, foi em primeiro lugar, foi Foi de analista judiciário na execução no penal. TJ do Espírito Santo, não é Isso, isso? isso, Perfeito. exatamente. Exatamente. Então, o Nilson quer ser membro do Ministério Público, sendo que ele não focou em membro do Ministério Público primeiramente, ou pelo menos não gastou todas as energias dele naquilo ali. Era mais ou menos como eu imaginava. Eu até falei na live de ontem como eu imaginava. Poxa, eu decidi que queria ser membro quando eu entrei para técnico do MPU. Mas mesmo assim, eu não comecei a estudar logo para mim, gastar todas as minhas energias ali, porque eu sabia que não ia dar muito certo. Fui aquela galgando a escada, soube decidir. E aí, pensando nessa ideia de coisas a mais, né, que eu sempre bato muito nessa tecla, além da questão da aprendizagem, na verdade, fundamentalmente, eu sei o que tu acha, Nilson, a gente precisa aprender melhor a gerir nosso tempo. Uhum. E tempo de uma maneira geral mesmo. Ó, por exemplo, você falou aí, olha, se eu olho para trás,
100% do meu tempo, 70% foi em como estudar. Isso é gestão de tempo. Você escolheu como gastar o seu tempo. Escolheu não gastar tanto seu tempo no estudo em si, porque você ainda não sabia uma maneira tão otimizada para estudar. Sendo que não é todo mundo que tem essa coragem. Quando eu criei lá a metodologia, eu tinha tinha perfeita noção disso que o pessoal, até porque eu já orientava há alguns anos, já orientava pessoalmente, né, quando eu criei em 2019 o método, e o pessoal reclamava do mesmo, professor, mas não faz sentido aí. Não. Você pode dizer que isso não faz sentido para você, porque provavelmente você não parou para pensar sobre isso há algum tempo. Mas que faz sentido, faz. E não é porque eu estou dizendo, é por causa disso, 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 disso. A pessoa falando, pensando assim até que faz. E aí ela vai ser convencida nesse momento? Não, ela não vai ser convencida nesse momento. Ela vai ser convencida só quando ela começar a ter resultado. Que provavelmente foi o que Resultado. aconteceu com você. Você viu ali, peraí, tudo bem, ele está falando, eu vou seguir aqui o que ele está falando. Mas você não tinha sido convencido ainda. Você vai ser convencido quando o resultado começar a melhorar. Assim, caraca, faz sentido agora. Juntou a racionalização com o resultado. Com o resultado. Justamente. E aí, cara, uma coisa assim que eu também gostaria de deixar de dica, assim, né? Digamos, não que A pretensão live é zero para isso. A live é para de isso. cagar regra na vida de alguém, né? Cada um faz o que quer, mas terceirizar certas coisas para você não ter que ficar decidindo, assim. Hoje em dia é meio lugar comum você ficar falando mal de coach, né? Se Mas você não. tem que Quem falar é, mesmo. Tem que falar mesmo. quem é você? Mas às vezes existem algumas coisas, pelo menos tem um, que eu vou falar bem de um conterrâneo meu, Jerônimo Temel. Sim. Ele disse uma coisa assim que é muito verdade. Você tem uma quantidade de decisões que você consegue tomar num dia de forma. Porque decidir cansa. Se ficar decidindo, cansa. Tem um post meu sobre isso. Eu não vi. Tá O vendo? nome é desse de canto. Você é coach? Quase. Posso falar mal Não, de você? não. Mas Tô é brincando. isso aí. Eu tô ligado. Não, que é isso. Mas o pior é que eu tô sofrendo um página no MPF dizendo que eu sou coach, né? Mas, enfim. É mesmo? É. Eu Mas, vou dizer enfim. uma coisa. Oi? Como diria Sócrates, haters gonna hate. Então não se É, preocupa. não, relaxa, relaxa. Então, senão a gente não tava aqui. Se eu me preocupasse E, tanto assim, né, a verdade aparecerá. Mas continua aí, cara. Tu tá falando do seu conterrâneo, Jerônimo, alguma e, coisa. e aí, exatamente. Ele diz justamente isso, que você tem uma quantidade finita de boas decisões que você pode tomar. Depois de certo tempo decidindo, 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 você começa a tomar decisões não tão boas. Então, se você acordar todo dia assim, o que eu vou estudar? Isso é muito Você cansativo, cara. já Isso começa o vai dia acabar com gastando muita energia, né? Muita energia. isso, exatamente. Talvez se aguente ficar fazendo isso, assim, todo dia. Acho que durante, sei lá, umas 2 semanas até você jogar, chutar o bote. Que eu vejo que o problema de muita gente que estuda para concurso é isso, assim, a pessoa não consegue ter constância. Também. Ela não consegue Também. acordar e nem sempre você vai estar motivado, sabe? Tem dia que, por exemplo, teve um dia desse aí que eu tive que ler metade da lei de falência e recuperação judicial. Foi mal por isso. Eu sentei e eu falei assim, meu irmão, metade dessa lei de uma vez, isso beira o sadismo. Mas tá bom. É, Eu sentei, respirei fundo, tomei 6 Ritalina, tô zoando. E fui. E fiz. E fiz. Mas por quê? Eu jamais teria tomado essa decisão. Eu ia ficar o quê? Lendo. Eu gosto de processos penal. Eu ia ficar lendo o CPP. Ia ficar lendo, sei lá, coisas assim que são importantes, que eu acho assim, que são importantes para mim num sentido geral, né? Não tá? especificamente na realidade do concurso. E isso foi uma das coisas que ser aluno do ADN me proporcionou. Sim. No sentido de que eu não precisava mais decidir o que eu ia estudar. Mas olha só que interessante essa questão de decidir o que estudar. No começo do estudo, normalmente o aluno sabe o que estudar. E ele tenta fugir
de decidir o máximo possível. Vou te dar um exemplo. Pessoa que enfim, não entrou em qualquer tipo de curso, ou até entrou num curso, sei lá, pegou um curso e disse, eu vou assistir todas essas videoaulas. Ele está procrastinando as decisões dele por 2 anos. Por quê? Porque ele tem a videoaula ali para assistir sem racionalizar nada em cima daquilo ali. Então, eu não diria nem que é o começo é o problema. O problema é o depois. Aí vamos supor Aham. que. Não sei se tá me acompanhando. Ele pegou, tipo, começou a estudar. Vou fazer um cursinho. A decisão que ele tomou foi fazer o cursinho. Ele vai precisar ficar tomando decisões todo dia? Não. Porque ele tem 1 ano ali para se auto cursinho. Então ele está tranquilo. Porque ele não está tomando decisões. Mesmo que aquilo ali não esteja melhorando em nada, a fixação de conteúdo, os resultados dele, mas ele tomou a decisão. Beleza. Acabou 1 ano. E agora? O que é que eu faço? Ah, sei lá, vou fazer essa pós aqui. Vou fazer essa pós aqui porque eu não fico parado. Eu não sei, não tô aí, não veio o meu concurso. Vou fazer essa pós. Aí o cara entra numa pós-graduação. Mais 1 ano. E agora, o que é que eu faço, hein? Então, ele ao invés de decidir logo, pagar aquele preço, ele fica procrastinando as decisões dele e acaba acontecendo a mesma coisa, mas de uma maneira diferente. Acaba ele não tendo resultado algum, mas não porque decidiu muito, mas porque demorou muito a decidir, procrastinou muito a decisão. Uhum. O que eu digo é que a gente precisa de um meio termo aí. Por isso que eu digo, eu acho que tem que procurar uma metodologia que te poupe tempo. Quando eu criei, a gente falou de coach falcatrua, né? Falei brincando, obviamente tem muitos bons. E o cara pode. Tem alguns que eu não gosto, mas eu fui falar, tava gostando da minha mãe um dia desses. A minha mãe, fulano de tal, é muito bom. Sei lá, o cara tem escola não sei aonde, outro continente, ele ajuda e tal. Primeiro que eu já desconfiarei porque você não tem que ficar expondo as suas caridades. Segundo que o que ele fala é muito ruim. Eu já vi ele falando. Porém, a minha mãe gosta dele. E eu imagino que uma porrada. Tem gente que gosta mais dele do que de mim, porque conhece mais, né? Então, ele deve ter as suas qualidades. Então, mas na época que eu comecei a orientar para concurso, 2015, né? Eu comecei a orientar porque eu era oficial de justiça e o MPF não chamou logo. Demorou 1 ano para chamar. Foi na época daquela emenda do Temer, né? 2016, início de 2016. Então, emenda contenção de gastos. Suspendeu todos os concursos federais. Não foram chamar ninguém de concursos federais. E aí só foram conseguir viabilizar no final de 2016. Entre o final de 2015 e o final de 2016, eu não queria mais estudar, meu irmão. Eu já tinha passado, eu sabia que ia ser chamado o concurso que eu queria. Então, eu não queria mais estudar. Eu vou fazer o quê? Não. Um monte de gente falou comigo, pô, mas MPF, muito difícil. Então, como é que tu passou? Comecei a orientar. Então, quando eu comecei a orientar os estudos da galera, tinha muito coach falcatrua no mercado de concurso. Muito, muito. Olhava assim, a galera, o cara nunca, não tinha passado, não tinha passado nem na OAB, tava ensinando para entrar em concurso público. Eu não estou diminuindo a OAB, não, tá, gente? Mas ela é para ser uma prova fácil. Se você não passa tranquilo na OAB, você tem um sério problema, tanto de estudo como também de resolução de prova. É para ser uma prova fácil, você não concorre com mais ninguém. Você tem que fazer um mínimo que é sempre igual. Então, é para ser uma prova tranquila. Aí a galera tinha muito. Quando eu comecei, aí eu batia muito nessa galera e nos cursinhos que não proporcionavam uma experiência mais, digamos, individual para o aluno. O cara jogava ali com uma porrada de conteúdo e aí esperava que o aluno passasse. Falei, não, ok, não é culpa do cursinho em si, mas assim, você não está conseguindo direcionar nada. E aí foi assim que a gente cresceu na internet. Mas hoje em dia diminuiu muito, até porque tinha muita gente ruim no mercado, a galera começou a falar mal, e aí alguns bons ficaram, sendo que tem essa questão de você acaba recebendo por indiretamente sendo prejudicado também por causa desse tema, mas não há nenhum qualquer tipo de problema. Eu digo que quem para ver, né, para escutar o que a gente fala, vai ver que faz sentido. Mas, Nilson, cara, eu sei que você estava seguindo o método,
Mas me passa aí, imagino que você tenha feito algumas adaptações, né? Até porque para passar em primeiro lugar, você não pode enterrar a cabeça na areia. Não, eu vou fazer isso, só isso aqui que ele está falando. Não, você fez algumas adaptações para a sua realidade. Fala aí como é que você estuda, como é que é a sua rotina de estudos, para a galera entender melhor. Fiz, vamos lá, uma coisa, parece besteira, Você estuda mas mais de manhã, pelo que eu entendo, ou é mais à noite? não, mais pela Mais manhã. pela manhã? Isso. Eu estudo pela manhã, aí a hora que cansa eu vou fazer minhas coisas, né, de trabalho, É, de advocacia, e mais à noite, às vezes, se sobrar alguma coisa pendente, eu termino de manhã, finalizo à noite. perfeito. Mas, assim, a maior parte do meu estudo é feito pela manhã. Eu estudei a vida toda de manhã, né? E isso também é uma coisa importante. A pessoa precisa saber o momento que ela rende mais. Tem gente que for parar para estudar de manhã, o cara vai ficar igual um zumbi, ele vai começar a render alguma coisa quando já tá dando a hora de parar. Eu não Cara, sou assim. era muito ruim, mano, muito ruim. Eu não sou Tipo, assim. pra você ter ideia, eu era muito puto com a minha faculdade, então deve ter contribuído. Começava às 7 horas da manhã e eu não tinha carro no primeiro ano de faculdade. Meu pai depois me deu, gloriosamente, mas imagina, a faculdade era 1 hora e meia de onde eu morava, que era no centro aqui de Fortaleza, eu morava. Bicho, pra eu acordar assim, me pegar um busão e chegar 7 horas, nada contra o ar, até porque eu pegava pra ir no colégio. Assim que eu pegava pra ir no colégio e chegava em 15 minutos. Lá era 1 hora e meia, tinha que trocar de ônibus. Então, imagina, o cara que não funciona de manhã, você funciona, de repente, conseguiu. O cara que não funciona de manhã, ter isso daí era bizarro. Mas, enfim, continua aí. Você quer ver um negócio? Eu, por outro lado, quando eu me formei, eu fiz pós-graduação lá na faculdade onde eu estudei. E era presencial, 3 vezes na semana, de 7 da noite às 10h40. Teve um professor, o Paulo César Busato, aquele do livro. Do Busato, eu acho que ele tá num grupo, um desses grupos de professores que eu acho que eu já vi dele. Ele é um cara brilhante, assim, brilhante. Mas, Eu tive o privilégio de estar na mesma sala que ele, ouvindo ele falar. Eu lembro que na segunda aula que ele deu, que na primeira aula eu tava enchendo o saco, perguntando quando eu falei, pô, quando é que eu vou ter o Busato de novo aqui me dando aula, né? Eu saí perguntando tudo. Aí na segunda aula eu fiquei mais quieto. Aí no final ele veio me perguntar, cara, aconteceu alguma coisa? Aí eu falei, aconteceu, é porque depois das 9 horas eu já estou encerrando o expediente, né? Só que a aula vai até 10h40. E, enfim, uma outra coisa que eu fiz foi pegar o cronograma, em vez de imprimir, anotar. Assim, ó. bacana, cara, bacana. Cara, isso me ajudou muito, assim, quando eu tô anotando, eu tô vendo, segunda vai ter isso, terça vai ter aquilo e tal, porque há dias que são mais puxados do que outros, porque há matérias que fluem melhor do que outras. E isso é uma coisa também para tomar cuidado, não ficar estudando só aquilo que você tem facilidade e ficar empurrando as coisas que você tem dificuldade. Por quê? Primeiro que vai cair tudo do mesmo jeito e uma questão a menos, uma questão que você erra em processo penal, uma questão que você erra em tributário, elas vão ter no final das contas a mesma relevância, né? Se o concurso não tiver peso. A diferença é que às vezes, em determinado momento, por exemplo, para eu acertar uma questão a mais de processo penal, por exemplo, só se eu pegasse lá esses livros gigantes aí, que são aquelas questões O cara que tá ninguém vai mais. treinado, viu? O cara tá treinado. Cara, eu vou te preparar para ser uma estudante. Tudo que eu vou falar, tu fala antes. Tá muito bom. Isso aí é muito importante, tá, gente? Eu até falei disso. Para melhorar a analogia, Nilson, porque eu não tinha, antes eu tinha uma pirâmidezinha aqui no escritório. É uma pirâmide, o que o Nilson está falando é mais ou menos assim. Aqui em cima está concentrado todas as questões fáceis daquela matéria. Você estudando muito pouco daquela matéria, sei lá, no código CPP, o Nilson está falando de processo penal. Você estudando CPP, que convenhamos, é algo relativamente pequeno, quando comparado a uma doutrina Renato Brasileiro, sei lá, você vai acertar determinada quantidade de questões. Você baixando aqui, está a base da pirâmide, né? Aqui está o topo, aqui em cima, aqui está a base. São todas questões difíceis espaçadas aqui. Temas difíceis para você estudar. O que é mais fácil? Você estudar o concentrado aqui em cima ou você eventualmente dar a sorte de cair uma difícil? Porque percebe, é uma base enorme. Aí você estudou a base até aqui. Está sabendo bem tudo. É muito difícil saber tudo, mas você está sabendo bem até aqui. Aí o que é que cai?
A parte que sobra. A parte que sobra, que é a que você não sabia. Lá em cima não tem como acontecer isso. Se você souber bem o Código de Processo Penal, você vai acertar todas. Exatamente. E isso, assim, e ter essa visão, Adalberto, do todo, assim, e não de uma matéria só. Porque uma vez eu vi um post assim, pare de ficar romantizando questão difícil. E é verdade, você, em outras palavras, você não reprova no concurso porque você não lembrou o que é dolo colorido. Você reprova no concurso porque você confundiu o conceito de reserva legal com o conceito de APP. É isso Que é aí. um negócio que você lê ali, ao todo 4 linhas na coisa. Sabe, isso é uma coisa que é importante. Então, mas por que eu estava falando? Enfim, lembrei. Eu não tomei minha Ritalina hoje Relaxa, e relaxa. aí os pensamentos começam a pular assim de uma hora para outra, Mas, de um lado para o outro. mas falando sério, você toma mesmo? Cara, então, olha só, vou dizer uma coisa É, para porque você. muita gente Eu, se interessa por esse tema. Assim, se não for qualquer tipo de. Se te constrangir e tal, se quiser falar pra galera, falando de top, boa. vou falar algumas coisas. Primeira coisa, não se autodiagnostique com transtorno de déficit de atenção, porque isso não. Você não chega e fala assim, eu tô com câncer e começa a fazer quimioterapia. As coisas não funcionam desse jeito. Leve esse tipo de diagnóstico a sério. O Abraham Lincoln ele falava assim, antes de você ficar depressivo, só tenha certeza que você não está cercado de imbecis, de algo Sim, desse tipo. Muita gente faz isso, né? Se autodiagnostica com determinados tipos de transtornos e etc., que quando vai ver a pessoa não tem isso. Às vezes é muito mais fácil resolver de outras formas. sim, sim. No meu caso, isso foi um diagnóstico dado por uma junta médica quando eu era criança. Não foi algo porque você falou esse negócio do termo aí, né? De que a sua mãe tinha que assinar, Isso. mais ou menos acontecia a mesma coisa comigo, assim, né? Eu não cheguei a esse extremo, né? De ter que. Minha mãe ter que ir lá assinar. Assim, eu só ia para a coordenação quase todo dia, mas porque eu Sim. perturbava todo mundo, as pessoas perto de mim ficavam. Tinham Agitados. dificuldade de aprender, e eu não. Sim, sim, E aí, enfim, eu tenho esse transtorno e o que acontece é o seguinte, a falta de atenção, Adalberto, ela é como se fosse uma febre. sim. A febre, ela é um sintoma. Você pode ter uma febre porque você tá gripado, você pode ter uma febre porque você está passando por um processo inflamatório, você pode ter uma febre porque você está passando por uma infecção bacteriana, enfim, tem 1 milhão de motivos para você ter uma febre. E cada um desses motivos vai ser combatido de uma forma. Sim. A dificuldade de se concentrar, ela é muito parecida com isso. Ela, na verdade, é um sintoma. Você pode ter dificuldade de se concentrar porque você está cansado, porque você não tem motivação para aquilo. Eu te vi falando um negócio esses dias aí a respeito do livro. Se você lê o livro, um livro de 1.000 páginas durante uma semana e no final dessa semana você vai ganhar 10.000 reais. Exato. É a questão da capacidade de execução e da sua premiação por aquilo ali, digamos assim. Acabar, Isso, então, tem que verificar as atividades que aí assim você vai medir sua motivação. exatamente. Você pode ter falta de atenção justamente porque você não está motivado naquilo, a sua cabeça não quer focar naquilo porque há outras coisas mais interessantes. A sua falta de atenção pode vir por uma questão de ambiente, porque, por exemplo, hoje eu estou em casa, mas eu não estudo em casa. Eu vou para a biblioteca da faculdade onde eu estudei, porque a minha mesa de Exatamente. estudos nunca ganhou da minha cama, entendeu? Nunca. Sempre Nunca. perde. Sempre. Ou Sempre. quando não é a cama, é o videogame. No meu caso, eu perdi muito por videogame em casa. Pra você Eu ter, vendi o meu. você vendeu? Pra você ter ideia como às vezes o pessoal, mas o estudo foi todo direitinho. Não, não foi. Não foi todo direitinho. Pra você ter ideia, eu tinha quando eu comecei a passar e eu tava numa fase que de repente você até já viveu, Nilson. Assim, te interrompendo, tá? É uma conversa De super boa, informal. relaxa. Quando vai chegar um momento no seu estudo que você vai estar vivendo muito os estudos, bicho.
Você vai estar, caraca, eu estou muito perto. Eu não posso deixar essa oportunidade passar. Eu estou muito melhor do que os meus concorrentes. Estou muito bem, estou top aqui. Sendo que tem algumas coisas que eu sei que eu preciso descansar, mas eu não consigo. Não consigo. Aí sabe o que eu fazia? Eu pegava, eu criei meu irmão, praticamente meu irmão é 12 anos mais novo que eu. E aí, no final, eu estudava na biblioteca da faculdade, que eu não era da que eu estudei, mas era de uma faculdade próxima, que a faculdade que eu estudei ficava 1h30 da minha casa, de ônibus. É, Ficava 40 minutos. Tinha um que ficava às 5. Então, eu ia lá estudar. E no final de semana, quando domingo era fechado. Sábado era só até tal dia. E eu já estava pirado, estava para oral do MPF. O que é que eu fazia? Eu ficava jogando videogame e escutando videoaula. Ou seja, o videogame é automático, era jogando FIFA, né? Joguinho de futebol. E eu jogava lá com ele, em vez de estar escutando a narração do jogo, eu estava escutando a videoaula. Aí alguém deve ter falado, pô, Roberto, isso é idiota, porque você não aprende nada. Aí que tá. Aprendia. Por quê? Porque era automático. O meu raciocínio não estava focando no jogo. O meu jogo era automático. Quem joga há muito tempo sabe que o cara precisa. E outra, regiões do cérebro diferentes. Eu diferentes. precisava focar em lembrar. O estudo eu precisava focar em lembrar. O jogo ali eu precisava focar em fazer gol. Só não tinha que ter uma jogada super diferentona. Não, era toque para lá, toque para cá, tabelava e tal, gol. Ao passo que o estudo. E aquilo ali, ao mesmo tempo, como o videogame me deixava muito tranquilo, assim, muito confortável, mandava uma mensagem bacana para o meu cérebro. Perceba, não era aquele estudo ali, não era o meu estudo principal. Era um plus. Mas por quê? Porque eu estava vivendo os estudos. Eu estava vivendo os Entende? estudos. Eu estava no trânsito, cara. Eu pegava, tinha um aplicativozinho que era, eu ainda lembro o nome, que foi descontinuado, não sei por que razão, que era Quiz STF, Quiz STJ. O que é que ele fazia? Você abria ele tinha os informativos com como se fosse um informativo resumido de seu direito, mas colocando algumas coisas erradas, outras coisas certas. De coisas muito boas, muito rápidas, assim, você lia em 5 segundos. Quando parava no trânsito, eu era oficial de justiça, então às vezes pegava muito trânsito, dependendo da situação, eu começava a ler, então, isso aqui é certo, errado. E ele dava a resposta imediatamente, era um aplicativo do celular, certo, errado. Aquilo ali, eu estava vivendo os estudos. E me ajudava muito. Inclusive, foi por causa disso que eu estou criando agora a Assinatura ADI, né, que é o nosso novo produto. Tem as revisões rápidas aleatórias. É exatamente a mesma ideia daquilo ali. É você rapidamente ter acesso, que não vai ser só sobre jurisprudência, só sobre coisas bobas, para você não errar a questão fácil. Então, Não é? tudo que é bobo, você vai estar submetido diretamente de forma muito rápida. Aquilo não vai atrapalhar teu estudo regular, mas você vai estar lembrando continuamente daquilo que é bobo. A gente vai ter esse material na nossa assinatura. Então, eu imagino que você vai continuar aí a questão da TDAH, mas essa questão de viver os estudos é muito importante. E aí a gente consegue adaptar, vai cada um na sua realidade, né? Academia. Eu pegava os informativos, na época tinha um negócio de informativos em áudio. Eu colocava lá ou no celular, ou no pendrive, tal, que eu ia escutar, colocava e ia fazer lá esteira, a bicicleta, escutando. Aquilo ali era meu estudo principal? Não. Mas eu precisava do meu cérebro para fazer esteira? Não, não precisava. Então, fazer esteira, fazer bicicleta, tudo que eu não precisava. Agora eu precisava do meu cérebro para ficar com os meus pais, conversar com eles, precisava. Aí tem gente que faz o contrário. Pera aí, não vou ficar com vocês não, porque eu tenho que estudar agora. Não, pô, por isso que não tem tempo. Por isso que não tem tempo para fazer as coisas. Tem que saber organizar. Isso é teoria da decisão pura. Então, por isso que a gente bate muito na técnica. São três coisas, né? Gestão de tempo, que a gente já falou. Aprendizagem, que também a gente mencionou no começo. E teoria da decisão. São três coisas que você tem que saber bem. Estudando para concurso público vão te ajudar muito. Mas continue aí. Você estava na parte dos sintomas, né? Estava dizendo a respeito da a falta de atenção, ela pode Falta de vir atenção, exatamente. por vários tipos ela é uma consequência. Isso. Então você precisa saber qual é a causa. A Ritalina, o Venvanse, enfim, esse tipo de remédio, eles agem no seu sistema nervoso
E eles combatem uma causa, Sim. que é uma transmissão, uma produção descontrolada de alguns neurotransmissores, e isso faz com que acontece. Por exemplo, no começo do dia, eu estou estudando, eu estou tranquilo. Só que eu sempre falo assim, que prestar atenção para mim é igual uma corrida. No primeiro quilômetro da corrida, você está tranquilo. No quarto, quinto, você já está botando 3 palmos de língua para fora, você está querendo morrer, enfim, você está assim, Jesus me leva, enfim. Prestar atenção, para mim, funciona mais ou menos do mesmo jeito. No primeiro, no artigo primeiro do Código Civil, tô lá, toda pessoa, não sei o que lá, ok, beleza. Agora, quando tá chegando lá no 104, né, que é o negócio jurídico, assim, só dando um exemplo, né, que eu não sou esse tipo de psicopata que começa a ler o primeiro artigo do Código Civil, vai até o 104, isso, faz isso não, tá, gente? Não vai dar certo, as pessoas vão te julgar, com razão. Eu quero dizer assim, chega lá no 104, você tá assim, o negócio jurídico. Gente, Aí volta. será que minha mãe tá não sei o quê? Será que não sei o quê e tal? Aí você tá assim, vendo, nossa, olha isso aqui, olha o que o Neymar fez. Gente, É isso. essas coisas, por quê? Porque você vai cansando. E a Ritalina, no meu caso, ela serve justamente para não deixar que meu cérebro faça isso. Eu demoro mais tempo para me cansar. Mas é obviamente, porque o motivo do meu cansaço, da minha falta de atenção, ele já está determinado. Ele tem uma Digamos causa. que é mais ou menos assim. A Ritalina, ela te deixa em condições iguais de competir com os demais que não têm esse problema. É isso aí. É isso aí. Por isso que quando você não tem e toma Ritalina, aí a pessoa acha que eu vou ter uma vantagem. Não, não vai, porque você não tem um problema para ser curado e possivelmente vai ter efeitos colaterais que você não está contando. Basicamente. Isso, exatamente. Tem essa questão que você vai ter que lidar com efeitos colaterais. Como eu não sou mal, eu conheço gente que de verdade mesmo, o cara parece que ele tá tomando tic-tac, assim, ele pega a cartela, abre 1, 2, 3, 4 e manda para dentro. Eu vi um menino fazendo isso E um cara na faculdade. Assim, quando eu estudava, que era o apelido era Ritalina. O apelido dele era Ritalina. É Ritalina, ninguém sabe. E o pior, ninguém sabia qual era o nome dele. Até hoje eu não sei. Eu só sei que ele passou. Ele passou depois de estar uns 10 anos, que foi um dos últimos da turma passada, ele passou, mas é Ritalina. Enfim. Pois então, e assim, não acha que aquilo ali é o soro do super soldado, você não vai virar o Capitão América dos estudos porque você está tomando aquele trem. Não é assim que funciona. Tenha cuidado, né? Principalmente assim, não tome em doses cavalares e procure sempre uma indicação médica. Não ache que seu médico é babaca porque se ele virar para você e falar assim, olha, você não precisa disso. Você não precisa disso, ponto. E se você não tomar, e se você tomar não precisando, você só vai ter que lidar com as coisas ruins daquilo ali. Porque benefício nenhum você vai ter. E assim, é aquela coisa, a neurologia das áreas da medicina, ela é uma das áreas assim mais desconhecidas. Uhum. Por exemplo, com que mão você escreve? Eu sou destro. Pois é, eu sou canhoto. Sim. E a neurologia não tem certeza do porquê eu sou canhoto e você é destro. De fato. Tem 70 explicações, assim, fala que não, o cérebro de cá, o lado de cá, não sei o que lá, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, O sono, é uma coisa super simples, o sono já melhorou muito já, mas tem uma porrada de coisas que ninguém consegue explicar. Exatamente. E aí, por que eu tô falando isso? Porque essas drogas neurológicas, essas drogas que atuam no sistema nervoso, na verdade o que a gente está fazendo é ser cobaia da indústria farmacêutica. Não se tem exatamente uma certeza do que isso vai gerar ao longo do tempo. Então, assim, por exemplo, eu tenho data para parar de tomar esses negócios. Uhum. Porque quando eu não tive. Porque o ritmo do cara que está estudando para concurso, ele não é do mesmo. Por exemplo, eu quero muito seguir carreira acadêmica. E só que eu não quis fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Para você não ser o pato, né? Que nada corre, voa e não faz nada direito. É isso. Então, assim, para eu não ser um estudante medíocre e um acadêmico medíocre, eu tive que fazer uma escolha trágica e pausar por um momento a parte dos estudos acadêmicos. E, enfim, quando eu retomar esse aspecto dos meus estudos,
eu não vou estudar exatamente do mesmo jeito que eu estudo para concurso. Mesmo porque a competência lá é completamente diferente daquilo que aliás, a gente sempre fala isso, né? Você fala muito isso e eu vejo, né? Que estudar para concurso é você saber para o que você está estudando. Isso foi uma outra coisa que eu demorei muito que só depois que eu peguei o método que eu falei, realmente isso aqui faz sentido. Que é a questão de ficar lendo lei seca. Uhum. Eu vim de uma tradição de estudos que, assim, a faculdade que eu estudei é uma faculdade muito conceituada, Sim, é o único doutorado e o único PhD daqui do Espírito Santo em Direito. Nós tivemos aulas com professores lá, assim, os caras são fantásticos, só que a gente sai de lá querendo resolver tudo com princípio, porque é uma faculdade que tem, que o doutorado, a linha de pesquisa deles é relacionada a direitos fundamentais, e aí você quer resolver tudo com princípio, aí pega o livro do Alex, pega o livro do Dworkin, não sei o que e tal, e às vezes você esquece que a resposta que você está procurando está lá, no artigo 21 do Código Penal lá. A questão aí é que quando eu falo, entre aspas, muito entre aspas, mal da faculdade, não é da faculdade em si. A faculdade e o colégio também, elas ensinam a gente a aprender de uma única maneira, e é única mesmo. Eles não ensinam alternativas. Não tem, por exemplo, se eu fosse o ministro da Educação, que inclusive é aqui do Ceará, se eu fosse ele, eu com certeza colocaria uma disciplina no colégio, que não fala inteligência, educação financeira e tal. Não, eu colocava que você pode aprender de diversas maneiras. O jeito que é formado, que o colégio ensina, é só um. É o quê? É ali a prova, vai ser ali há um tempo, você vai ler, vai fazer exercício de fixação daquilo que você acabou de ler, vai ter aula e vai fazer a prova. Você pode aprender de outros também. Você pode fazer, por exemplo, a prova antes de começar a estudar. Tem pesquisas nesse sentido. Antes de começar a ver, você vai entrar lá, no segundo ano, aí você vai ver no segundo ano genética. Aí você faz a prova de genética antes. Caraca, eu vou muito mal. Vai, mas em uma outra coisa você vai ter acertado. Você tem uma competência para acertar. Por mais que você vá mal no geral. Essa identificação do que você está mal, você consegue direcionar os seus estudos posteriormente. Consequentemente, você gasta menos tempo. Gestão de tempo. Mas não, aí a minha crítica quanto à colégio de faculdade é isso. Quanto a deixar a pessoa treinar, passar 20 anos da vida dela, 15 no colégio, 5 na faculdade, achando que só tem um jeito de estudar. Quando ele passa a estudar para concurso, ele, pô, mas esse jeito aqui, se ele parar para pensar um pouco, mas peraí, eu passei 20 anos estudando de um jeito, mas agora eu quero passar em um ano. Como é que eu vou estudar desse jeito? 20 para 1, a conta não bate, porque são matérias novas. Então, E pode falar. lembrar também que você não vai ser cobrado da mesma forma, né? Bem, claro. Você é diluído, né? A faculdade são semestres que você é cobrado ao final do semestre. Você tem 5 anos aí. Quando chega o concurso vai cobrar o que você viu em 5 anos em um dia. 4 horas. Às vezes até Aí, mais, né? Porque cai mais no concurso do que a gente tem na grade da faculdade. exatamente. Outra coisa, a pessoa não sabe fazer prova. Por quê? Porque ela foi treinada para fazer provas sobre coisas muito pequenas. Como é que faz uma prova grande? Você vai cansar, vai cansar. Você vai chegar aí no final, você falou, comecei muito bem. A pessoa começa muito bem. Chega no... Alexa, pare! Chega no final é que 7 horas bate toda hora lá para Renan. Chega no final da prova, você está com capacidade de... Concorda comigo que a prova é uma série de micro decisões que você toma? Você não somente tem que pensar, como você tem que... Aí você já pensou o conteúdo da prova todo, mas aí você conseguiu eliminar o conteúdo da questão todo. Você já pensou, lembrou o que estudou e tudo mais, sem que você conseguiu eliminar só 3 itens. Você fica aquela dúvida mortal entre 2. Caraca, aquela dúvida está te consumindo energia. Muita energia ela está te consumindo. Se você fica em dúvida entre 1, 2, 3, tal, 10, você chega no final da prova com uma capacidade de pensamento muito restrita. E aí, consequentemente, se você não dosar bem a energia durante a prova, você vai chegar no final, você provavelmente vai errar muito mais questões no final, mesmo elas sendo mais fáceis. Só uma coisinha aí para quem está escutando.
Pessoal, amigos que estão estudando para concurso, sabe quando você está fazendo prova, você vai corrigir e você olha e fala assim, por que que eu errei isso aqui, meu irmão? Que coisa idiota. Caraca. Então, foi por causa disso aí que ele está falando. É isso aí. É mais ou menos isso. Então, a pessoa não percebe, mas ela toma uma série de micro decisões. E aí ela vai cansar. Como é que eu recomendo, de forma bem rápida, fazer prova? Leia o mais rápido possível. A primeira leitura é a mais rápida possível. Para quê? Para garantir questão idiota. E eu vou supor, se você tem um bom nível, você vai. Tem algumas coisas que você vai na osmose, galera. Você nem lê direito o anunciado, mas aqui tá errado aqui, errado aqui. Tá. Aí depois você complementa. Você faz muito rápido, você internaliza essa rotina. São essas as questões que você tem que bater na primeira leitura. Você não precisa. Se você conseguir eliminar 3, não conseguiu eliminar as 2, você não vai parar e ficar pensando naquilo ali. Naquele momento, você está perdendo de 2 maneiras. Primeiro, você já está perdendo tempo, podendo acertar questões mais fáceis lá no final. Segundo o seu cérebro ele está girando, tá? Ele está girando procurando informação naquele momento. O que é melhor? Você pular aquela questão, deixar o seu inconsciente procurando no seu cérebro enquanto o seu consciente faz as demais questões? Ou você ficar forçando o seu consciente para ficar lembrando ali toda hora? Se você for pensar em termos de estratégia. Deixe o seu inconsciente pensando o que é que vai acontecer. Você vai fazendo as suas questões. Vai sendo submetido a novos conhecimentos, vai sendo submetido a novas, o Nilson falou de neurotransmissores. Seus neurônios vão se conectando lá, sinapses nervosas. Caraca, aí passou umas 10 questões e você, opa, lembrei daquela dali. Aí volta, tá errado isso daqui mesmo. Estava em dúvida entre 2, agora não está mais em dúvida. Então você dá mais chance ao seu cérebro, quando você dá mais tempo para ele. E aí você ainda facilita, você está mais questionando ao final. Então, a primeira. Sendo que eu acho que o Niel falou aí, né? Às vezes a pessoa acha, não, vou fazer a primeira leitura, mas ainda assim demora um pouquinho naquelas que ficam em dúvida. Mas de repente dá para pensar mais um pouquinho. Não, galera. É só uma leitura da questão. Eu não entendi nada dessa questão aqui. Pula, ela provavelmente não é uma questão fácil. Se você não entendeu nada, não entendeu nem o anunciado, ela não é uma questão fácil. Então pula ela, você não vai se preocupar com ela agora. Com certeza vai ter questão idiota. Eu estava dando. A gente analisa as provas objetivas que aconteceram para passar para os nossos alunos como estava o nível de dificuldade de cada prova. Eu fui ver a Polícia Civil de Alagoas agora. Tipo, português começou difícil, informática, médio, assim e tal. Aí veio penal, processo penal, constitucional. Ridículas. Muito fácil a prova. Se a pessoa passou muito tempo pensando em português, porque estava no começo da prova, o que é que vai acontecer? Ela gastou muita energia ali. Ela vai chegar em penal e processo penal com bem menos energia do que ela poderia estar. E aí ela pode errar a questão boba. Tá? Então, tudo isso é estratégia que você toma. Não só a energia, a questão de energia, mas a questão do psicológico também, de você ter assertividade e confiar naquilo que você sabe, né? Isso aí que você está falando. Você viu a prova do MPF, a última? Vi por cima. A primeira questão da prova, eu lembro que eu li aquele troço e falei assim, meu irmão, eu só não vou deixar esse trem em branco que é de marca X. Não, mas no MPF ainda vale a pena deixar em branco. Ainda vale. É verdade, né? Depende da sua questão, né? Porque são 4, aí tem que calcular bem. É verdade. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, de você ler o negócio e falar assim, se eu tivesse que dar uma resposta para esse troço aqui, eu não saberia. E realmente essa era uma questão dificílima. Ele jogava um pedaço de um livro lá e falava, de quem é isso? E aí assim, só que aí o que acontece não deixe essas coisas entrar na sua cabeça. Por quê? Pode falar. Lembrar de uma coisa, se tá difícil para você, tá difícil para todo mundo. Então, não fique contando com aquela ali não vai ser a questão que vai te reprovar. Não vai ser aquela ali. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, igual quando eu era criança, eu fazia judô, o professor falava isso. Se você entrar na luta achando que o cara vai te derrotar, você já está 50% derrotado. Ele só vai ter o problema de te jogar no chão. Então, assim, continuar falando, não, calma. Não se desesperar, né? Porque eu conheço muita gente boa que o cara teve dificuldade a vida toda com questão de avaliação, etc. Não é porque ele não sabia ou porque ele não estava capacitado, era porque o negócio entrava na cabeça dele e a pessoa perdia
medir o equilíbrio, né? Igual uma determinada seleção fictícia de futebol que se desesperou em determinado jogo e acabou tomando assim 7 gols. Entendi. E fazendo só um. Enfim, o que Não, aconteceu aqui? deu para fechar uma Hipoteticamente. hipoteticamente. E, Tomar um gol e, atrás do outro, assim, bem hipoteticamente, 5 gols, né? Não sei, esquisito. Mas só para não passar isso que você falou, Nilson, algo que eu sempre gosto de falar. A prova objetiva, o concurso em geral, é a melhor forma de avaliação. Perceba, não estou falando, não estou perguntando se é a mais justa. Eu acho que é a mais justa. Mas é a melhor forma de avaliar? eu acredito que não. Não, não é. Eu tenho certeza que não é. Qual seria a melhor forma de avaliar? Entrevista, tá? A melhor forma de avaliar a entrevista. Sendo que ela é justa? Não, ela não é justa porque as pessoas, o entrevistador, ele parte de uma série de pré-conhecimentos que ele tem da vida. Fatalmente ele vai usar na entrevista e vai deixar aquela pessoa que não tem os mesmos pré-conhecimentos dele, vai provavelmente ter alguma dificuldade. Sendo que a entrevista ainda é a melhor, porque você está procurando alguém para trabalhar com você. Sei lá, você vai ser chefe da pessoa. É claro que tem que ter algumas coisas ali que sejam de acordo, mas não é a melhor. Então, não se quer. A justiça do concurso não se questiona, mas você pode questionar. Pô, mas que coisa idiota de se cobrar. Sabe? Eu não preciso, para ser membro do MPF, eu não preciso saber de qual quem escreveu um livro. Ou para ser procurador do município de Natal, como teve um programa, eu não preciso saber pena. Quantidade de pena em penal. Eu nem lido com penal. Ou seja, não é a melhor forma, mas é o que tem. Então, você não é Maomé que, aliás, não é Maomé que vai a montanha, Que não é vai a na montanha que vai montanha. a Maomé. Então, você tem que estar ali, bicho, na tua frente. Vou dar um outro exemplo agora em prova subjetiva. Prova objetiva também acontece isso, às vezes. Aconteceu no último MP São Paulo. Prova muito longa, muito longa. Então, questões muito longas, questões difíceis. O que aconteceu com o pessoal? Pessoal bom, pessoal bacana. Chegou ali na questão 50, quando olhou para o tempo, eram 4 horas de prova, olhou para o tempo, caraca, tô na questão 50, falta 1 hora e meia. Se desesperou. Falta de gestão de tempo aí. Mas é porque a prova ela não está ali só para avaliar o seu conhecimento em teto, digamos assim. Ela está para avaliar inúmeras coisas. Inúmeras. A prova objetiva ela vai avaliar mais conhecimento. A subjetiva vai avaliar mais sua capacidade de síntese. Vai avaliar outros, mas ela vai avaliar o tempo também. Então, tem prova que eu sei que é feita, eu dou uma olhada na prova, mas essa prova aqui, essa sentença aqui, foi feita para a pessoa não concluir. Por quê? Era uma porrada de preliminar, era uma porrada de prejudicial, era uma porrada de método. Então, a pessoa não vai concluir. O que é que ele quer examinar aqui? A capacidade da pessoa saber lidar com aquilo ali. O que é mais importante? É você não colocar o dispositivo ou você não mencionar uma prejudicial? É mais Não, importante você não, colocar o dispositivo. Então, exatamente. ela quer que você saiba lidar com o tempo. Na prova oral, o examinador vai chegar e te perguntar um negócio absurdo, que ele sabe que você não vai saber. Ele sabe, pô. Aí ele te pergunta, aí começa a ficar nervoso. Aí ele depois te pergunta um negócio bem facinho. O que é que o cara que está preparado faz? Oh, não tô me recordando, excelência. A próxima ele vai, não se deixe levar por aquilo ali. A próxima ele vem uma pergunta fácil, ele acerta. O cara que não sabe lidar, na que vier, ele já começa a ficar nervoso e tal. E aí vem a facinho, ele deu um branco no cérebro dele, ele trava. Por isso que quando eu orientava a prova oral, eu digo, não pare de falar. Não pare de falar. Se vier uma questão difícil, fale de algo bem que tenha uma certa pertinência, mas pode até não ser o que ele fala, mas você não para de falar. Se parar de falar, você vai atrair o quê? O medo. A prova oral é para você falar, mesmo que esteja errado. Eu lembro ainda da minha, que era o exame de eleitoral, chegou assim, candidato, uma pergunta que de repente até a galera acha fácil. Candidato, o Tribunal Superior Eleitoral tem competência para julgar crimes? Eu não lembrava.
Aí eu olhava assim, não entendi, excelência. Aí ele falou assim, a minha pergunta foi bem objetiva. Por quê? Porque Toma. eu não queria ficar calado, entendeu? Então eu passava um tempo e eu mandava, não entendi. Aí ele, não, minha pergunta foi bem simples. O Tribunal Superior Eleitoral tem capacidade para julgar crimes? Aí eu pensei, rapaz, é uma pergunta de 50-50 aí. Não é uma pergunta que eu consegui enrolar. Concordo? Não é. Ele só perguntou assim. É, Aí eu olhei assim para ele, tem. Eu nem lembro agora se tem ou não tem, só sei que eu errei. Mas eu não parei de falar. Por quê? Porque poderia me desestabilizar para o restante da prova. Então, sempre tem em mente isso. Sempre há mais. A gente, é só conhecimento. Não, não é só conhecimento. Tá? tem. Nilton, você tá sendo top, top demais a conversa, mas mais de uma hora aí a galera precisa estudar. Palavras finais aí para. Mas passou rápido, hein? Passou rápido demais, né? Diz aí. Não, acho que é isso. Lembrar os queridos aí que ficaram até. Agradecer, né, a atenção de todos. A gente nem sempre tem tempo para falar certas coisas. Eu, particularmente, se eu puder ajudar, eu sempre falo isso, né? Se eu puder ajudar qualquer um que também está querendo a mesma coisa que eu, a chegar nas conclusões que eu cheguei, sem ter que percorrer o caminho que eu percorri, que é muitas vezes a preço de muita viagem para fazer concurso que à toa, tempo que você perde, e, enfim, eu estou sempre à disposição. Quem quiser ir pode me procurar, me chamar, eu respondo. Demora um pouquinho, mas eu respondo. E dizer isso, né, galera? Não deixe, não fique achando que o cara que passa em concurso é alguém iluminado, apesar do que muitos deles começam a agir assim depois que passam, mas não vai na onda, não vai na onda desse monte de Não babaca, vamos desculpa a não expressão da entrar palavra. nesse mérito. Não vamos entrar. Não, mas tô querendo dizer no sentido assim de que não acho que não é uma coisa que você não vai conseguir. Sim, claro. É, É porque é que, aquela galera que vem de dificuldade. Eu entendi o que tu falou. Tipo, a é, galera passa, fica exatamente. no basicão e tudo mais, aí quando passa, mas peraí, passei nesse concurso muito difícil. Agora eu vou criar uma aura aqui de muita dificuldade, porque eu quero valorizar o meu passe, já que É, eu passei no é concurso. isso, Mas não é bem é assim, isso. tá? Não é bem assim. E é assim, corra daquele pessoal que fala assim, para estudar para concurso é só sentar a bunda na cadeira e estudar. Não é não. Se você não souber o que você está fazendo, se você não tiver uma forma de avaliar se você está realmente aprendendo, se você não tiver uma fonte de estudos que seja boa, se você não tiver uma organização ali minimamente razoável, não é só sentar a bunda na cadeira e estudar. Assim, eu acho que essa é uma simplificação. Desculpa a expressão da palavra, mas é uma simplificação bem imbecil, assim, Total. Não, e outra, a pessoa pode até passar, como tem gente que vai dizer, eu sentei a bunda na cadeira e passei. Passou demorando tempo pra caceta. Ou passou porque teve sorte, digamos assim, e a sorte aparece, tá, em concurso, e não é diminuindo, mas é a questão de, mais uma vez, correlação não é causalidade. Tem gente que passa de qualquer jeito, demora muito. A gente quer, digamos, sistematizar, a gente pelo menos na ADM, quer sistematizar algo que possibilite qualquer pessoa que queira passar. Por que qualquer pessoa, Alberto? Porque a gente tem, vendendo meu peixe, digamos assim, a gente tem uma série de coisas para você poder adaptar quem você é ao estudo que você vai ter. Eu leio muito devagar, eu tenho dificuldade e tudo mais. Você vai poder ler devagar. Eu leio mais rápido, você vai poder ler mais rápido. Inclusive, na nova Satura, a gente vai disponibilizar mais, que antes era semanalmente, né? Agora, como o curso é ano, por quê? Porque a gente usava semanalmente? Porque a gente não ia mandar o curso todo para você pagar um mês, baixar tudo, obviamente, e fazer o curso inteiro. Agora, pagamento é anual, então a gente, a partir do terceiro mês, vai dar tudo que você vai ver no ano à sua disposição. Então, você está no nível muito bom, Nilson aí, está no nível muito bom para MP. Ele vai poder entrar e ao invés de seguir desde o primeiro mês, ele pode entrar ali e começar a seguir a partir do quarto, quinto mês, ganhar tempo, porque ele vai estar já ter toda a disposição na assinatura. Mas é muito importante essa questão aí voltando ao que ele falou, de saber que não é algo absurdo, saber que é possível, não fechar os olhos e acreditar em qualquer pessoa, inclusive em mim ou nele, tá, gente? Não é isso que a gente está falando, é simplesmente entender o processo. Eu acho que é o mais importante. Ter paciência, porque não é de um dia para o outro. Não achar assim que
porque você começou a estudar agora, e principalmente a famosa falácia do acidente, né? Que é aquela coisa, você pega um exemplo que é Ah, diferente de uma regra, que é quase universal, e fala assim, não, mas que é o famoso, é o primo. é, Todo mas mundo, fulano estudou 2 meses e passou, né? parabéns pro fulano, que ele seja muito feliz, que ele tire 60 dias de férias bem longe de mim, É, porque eu estou estudando. é isso. E é isso, assim, sabe? E ter constância, eu acho que essa é uma coisa importante, assim. Bato Fazer muito. bastante questão, isso também é bom, Falando mais porque eu acho na que prática, né? Porque o Nilson falou aí de diversas coisas extra-estudo. Dentro dos estudos, fazer muita questão, porque a sua prova é constituída de questão. Você sempre vai ter que depender delas para passar. Tem gente que passa sem fazer, eu conheço só um, que ele fala muito, mas é o cara que é bizarro. Inclusive foi em primeiro lugar também. Esse aqui não foi em primeiro lugar somente num concurso, foi em primeiro lugar em vários. Então, é um cara muito fora da curva, o Júlio César, até orienta para a prova oral. Ele é fora da inteligentíssimo e, obviamente, longe de mim tirar qualquer mérito, mas ele é um cara que tinha um jeito muito peculiar de estudo, né? Ele lia muitas doutrinas e tal. Se você parar para ver o universo de pessoas que passam no concurso, o que vai ter mais gente, a maioria dos que passam, é pegando esse basicão mesmo. É a lei seca, são questões e tal, é isso que a gente tenta propor. e Beleza? lembrar também que no caso dele, ele fez uma prova muito peculiar também, né? Peculiar também. Algumas. Ele foi juiz do Rio Grande do Sul também, acho que são, salvo engano, em São Paulo. Cara, é fora da curva. O que eu quero dizer é que a gente não ensina para fora da curva. O fora da curva vai pegar o nosso, vai olhar assim, caraca, ele vai, provavelmente vai ser tipo você, né? Vai para o primeiro lugar direto. Mas o importante é passar. É, O importante é passar. Então, você pode passar em todos os meus concursos. Eu nunca passei, eu só passei em um concurso em terceiro. E por uma coincidência absurda, eu fui o primeiro a tomar posse, porque os dois primeiros não tomaram. Fui para técnico do MPU. E em Fortaleza, né? Mas todos os outros eu era meião, cara. Todos os outros, o que eu passei melhor foi para o estado da Bahia, mas foi sétimo lugar, foram chamados, não acho, uns 100. Mas todo o resto era 30 e pouco, era 20 e tal. O que é que importa? Ser chamado e começar a ganhar dinheiro. Beleza? é Hilton, isso. cara, brigadão, brigadão mesmo. Foi top demais a conversa. Um bom fim Muito de eu que semana aí pra agradeço. ti, galera. Domingo, fazer uma chamada. Ontem foi a live Aprovação em 9 meses. Assistam, tá bem bacana. E domingo é a live 3 técnicas de revisão estratégica, que também tá bem bacana, que vai ser mais técnica, né? 3 técnicas vai ser mais técnica. E vamos falar também da assinatura ADN no YouTube, tá? Espero vocês. Abraço, Nilson. Tchau, Valeu, tchau. gente. Até mais, hein? Muito obrigado aí. Tchau, tchau.